Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Valtair Afonso Miranda, com o título Corpo e Unidade, Cartas do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Antes de começarmos a apresentação desta nossa nona lição, que traz o título Consolação e Consolo, eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para você receber as lições no momento em que nós estivermos publicando. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam também, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da Palavra de Deus. Toda semana nós estamos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. Como eu disse, a lição de número 9, ela traz o título Consolação e Consolo. E tem um texto base em 2 Coríntios, no capítulo 1 e também no capítulo 2. Nós estaremos lendo apenas os versículos de 9 a 17 do capítulo 2 de 2 Coríntios. Neste momento aqui, para a introdução da nossa lição. E o texto nos diz assim: Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a flagrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, flagrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus, visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. Nós começamos a estudar hoje a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Essa carta pode ser até identificada sobre 3 divisões. Os capítulos de 1 até o capítulo 7, de 1 a 7, consistem numa exposição do ministério apostólico de Paulo. Já nos capítulos de 8 até o 9, Paulo ele defende a causa das ofertas enviadas aos cristãos pobres de Jerusalém. Os capítulos 10 a 13, mais uma vez, de forma incisiva e enérgica, são aí uma defesa da autoridade apostólica de Paulo. Nas lições anteriores, nos debruçamos sobre a primeira carta de Coríntios. Depois de tudo o que o apóstolo Paulo tinha escrito, poderíamos imaginar aí que tudo estivesse resolvido lá naquela igreja. Mas a coisa não aconteceu assim, dessa maneira que era esperada pelo apóstolo. O tema-chave dessa segunda carta
é sobre o encorajamento de Deus aos crentes. Este é o 47º livro da Bíblia. É o 8º do Novo Testamento. Na segunda carta aos Coríntios, nós acompanhamos a felicidade do apóstolo Paulo em saber, através de Tito, que a sua carta de ajuda aos cristãos em Corinto tinha sido bem recebida por eles. Além disso, essa carta ela serve como um alerta aos cristãos sobre o surgimento de falsos apóstolos. Ao longo dos 13 capítulos, nós vemos que os esforços do apóstolo em auxiliar aqueles irmãos da cidade de Corinto tinham sido positivos. Porém, algumas questões ainda precisavam ser resolvidas, pois ainda havia aí divisão entre aqueles irmãos, os irmãos daquela igreja. Paulo, ele é alertado sobre o surgimento de falsos apóstolos dentre os cristãos de Corinto, que ensinavam a eles uma falsa doutrina, indo contra aos ensinamentos do Senhor, e os colocavam contra o apóstolo Paulo. Os falsos apóstolos, eles pregavam que todos deveriam ir contra as práticas levadas a eles pelo apóstolo Paulo. E assim, muitos começavam a se opor às ideias de Paulo, questionando a sua autoridade como apóstolo. Além disso, eles reagiram negativamente às tentativas de aconselhamento do apóstolo. Alguns, de maneira até agressiva, chegaram a atacar a pessoa do apóstolo. E junto à sua mensagem também. Foi neste momento que a palavra da segunda carta aos Coríntios foram escritas, todas aquelas palavras. Isso explica o tom de defesa desta segunda carta. Paulo, ele não apenas defende o seu ministério, mas a mensagem de salvação que estava ao redor da sua vida e do seu testemunho. Com isso, Paulo, ele escreve essa segunda carta a fim de alertar os cristãos dos falsos apóstolos, lembrando a eles do seu amor e da sua preocupação por aqueles irmãos. Paulo convida aqueles irmãos ao arrependimento, para que não relutem em seguir os seus ensinamentos. Isso porque os tais falsos apóstolos eram considerados obreiros fraudulentos, que se transformavam por eles mesmos em supostos apóstolos de Cristo. E aquilo que eles estavam fazendo não era para que os coríntios se maravilhassem. Haja visto, o próprio Satanás se manifestou em anjo, anjo de luz, como destaca aí o apóstolo em 2 Coríntios 11, no versículo 13 e 14. Paulo, ele lembra também aqueles irmãos sobre o amor de Deus por todos e da necessidade de nos voltarmos para Deus. E ele diz para que aqueles irmãos se alegrassem. O apóstolo orienta a serem perfeitos, consolados, de um mesmo entendimento e que vivessem em paz, porque assim o Deus de amor e de paz seria sempre com eles. Assim declara Paulo em 2 Coríntios 13, 11. Portanto, neste livro, nós podemos acompanhar o empenho do apóstolo Paulo em alertar aos cristãos de Corinto sobre os falsos apóstolos e as falsas doutrinas que eles pregavam, inclusive que distorciam as verdades e as instruções do Senhor. Além disso, o apóstolo lembra a todos o verdadeiro caminho a ser seguido e das palavras do Deus que devemos seguir.
E dessa forma, irmãos, chegamos ao primeiro tópico de nossa lição, que tem o título O Contexto Histórico de 2 Coríntios. O contexto histórico de 2 Coríntios. Ao iniciarmos este tópico, nós devemos destacar que, na verdade, a história é mais complexa e ampla do que pensamos. Alguns autores sugerem que Paulo escreveu 4 cartas para aquela igreja, mas que apenas 2 foram registradas nas Escrituras. É bom lembrar que em 1 Coríntios, já no capítulo 16, no verso de número 8, o apóstolo Paulo ele está escrevendo aquela carta na cidade de Éfeso. Logo em seguida, ele viaja para a região da Macedônia, que fica ao norte daquele local, ali ao norte da Grécia. E depois desce posteriormente para a Caia, ao sul daquele país onde se encontrava a igreja de Corinto. Aproximadamente de 6 meses a 1 ano, o apóstolo vai escrever esta carta, com a finalidade de dar continuidade às suas orientações àquela igreja. Depois de ter escrito aos crentes de Corinto a carta que conhecemos como 1 Coríntios, que na realidade alguns dizem que é a segunda carta, Paulo ele foi surpreendido com toda aquela rebeldia persistente daqueles crentes. Eles não só relutavam em seguir as suas orientações, mas também começavam a duvidar de sua idoneidade como ministro do Evangelho de Cristo. Paulo está aí num contexto de sua terceira viagem missionária. E ele estabelece essa relação de proximidade com os coríntios. Ele enfatiza as lutas e também o consolo que vem de Deus para a sua vida e de todos os crentes, através da pessoa de Jesus Cristo, com a presença também do enviado de Deus, o Consolador, o Espírito Santo. Quando ficamos desanimados por causa de circunstâncias difíceis, é bom que olhemos para nós mesmos e para nossos sentimentos e concentrar a atenção nos problemas. Mas o primeiro passo que devemos dar é olhar também pela fé para o Senhor e descobrir tudo o que Deus é para nós. Ao tomarmos conhecimento aí daquilo que estava acontecendo com relação a Paulo, que estava sendo falado em Coríntios, o apóstolo, o que ele faz? Ele reage com energia. Ele hesita em ir até Corinto pessoalmente, com medo até de ferir os crentes com uma reprimenda muito mais severa. Para abordar este problema, ele escreve então esta segunda carta aos Coríntios. Em 2 Coríntios 1:7, fica claro que sempre havia a possibilidade de a situação se inverter. Os cristãos em Corinto, eles passariam por provações e receberiam a graça de Deus, a fim de encorajar também aos outros crentes. Deus, às vezes, ele chama determinada igreja a passar aí por certas tribulações, para lhe conceder uma graça especial e abundante. Nessa carta, há momentos suaves, mas também momentos mais contundentes, principalmente após o capítulo 10. A razão para isso pode ser atribuída aí a 2 situações diversas. Ele teria escrito os capítulos de 1 a 9 em um momento e os capítulos subsequentes em uma outra oportunidade. A mudança de tom entre essas 2 partes de 2 Coríntios pode ser explicada como resultado de 2 momentos aí distintos, como nós falamos. Entre as cartas de 1 e 2 Coríntios ocorreram uma série de eventos. O principal deles
foi uma visita que Paulo fez àquela igreja, na qual foi duramente insultado por um membro daquela congregação. Em 2 Coríntios 2, 1, 12, 14, 13, 1, retrata sobre isso. Paulo, ele teve de enfrentar o problema da oposição à sua autoridade apostólica naquela igreja por um de seus membros. E essa pessoa, segundo Paulo, deveria ser completamente perdoada por todos aqueles irmãos. Mas Paulo, na sua delicada consideração pela dignidade e pelos sentimentos dos indivíduos, nem sequer mencionou a pessoa que o agrediu e nem a ofensa que ele fez. Ele somente diz o que é verdadeiramente necessário para as suas relações com a igreja. Os coríntios sabiam o que ele queria dizer, mas é difícil para nós termos a certeza. O ofensor, tradicionalmente aí, ele tem sido identificado com aquele homem incestuoso de 1 Coríntios 5, de 1 a 5:34, aquele que teve um caso com a sua madrasta. No entanto, isso se encaixa melhor na situação se ele for encarado como fazem alguns intérpretes modernos, como alguém que fosse culpado de uma ofensa pessoal a Paulo. Quando o apóstolo fez a sua segunda visita a Corinto para tratar de alguns problemas que foram surgidos devido a intrusos hostis, a falsos apóstolos que estavam lá, esse homem aí agiu como um líder da oposição e fez com que a ocasião fosse muito penosa para Paulo. Assim, esses versículos, eles tocam o âmago da dissensão entre Paulo e os coríntios. Por fim, o apóstolo enfrentou circunstâncias difíceis na Ásia, onde uma tribulação tão severa o levou a temer até a morte. Pensava que ia até morrer. Depois de retornar a Éfeso, ele escreveu o conteúdo que provavelmente encontramos em 2 Coríntios 10, no versículo 13. É uma sessão enérgica de Paulo, com palavras fortes, em tom de defesa do seu próprio ministério. Esta carta teria sido enviada a Corinto por meio de Tito. Paulo vai usar o termo consciência mais de 20 vezes em suas epístolas e em seu ministério de pregação registrado no livro de Atos 24, 16. Quando ele declara se esforçar por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Quando uma pessoa tem consciência pura, também tem integridade. É sincera e confiável. Os cristãos acusavam Paulo de falsidade e de indiferença, porque o apóstolo havia dito que ele iria ir àquela localidade. Porém, ele mudou os seus planos. A princípio, prometera que eles passariam até o inverno lá em Corinto. Mas era se o Senhor permitisse. 1 Coríntios 16, de 2 a 8, fala assim. Paulo desejava coletar ali as ofertas, como nós estudamos lá em Corinto. Eles haviam juntado para os cristãos judeus pobres lá de Jerusalém. Era um privilégio de enviá-las e seus colaboradores para Jerusalém. Grande parte do pesar e perturbação de Paulo devia-se ao fato de ter sido necessário mudar os planos. Então, esta carta provavelmente é a carta de lágrimas, como muitos dizem, mencionada aí pelo apóstolo Paulo mesmo, em 2 Coríntios 2, 4. Ou seja, essa carta escrita em meio a muita tribulação e angústia do coração, com muitas lágrimas, não seria a nossa 1 Coríntios canônica, mas a parte final de 2 Coríntios 10 e 13. Depois que Tito visitou a igreja e trouxe boas notícias, Paulo ele escreve uma carta de reconciliação,
em tom muito mais ameno, que compõe aí a parte inicial de 2 Coríntios, que vai do capítulo 1 até o 9. Não se sabe ao certo o motivo da fusão das duas cartas em um único documento, ou mesmo quem inverteu a ordem. Mas isso não seria difícil em uma época em que os documentos eles eram preservados em rolos, em manuscritos. Não há dúvida, entretanto, de que os dois textos paulinos foram escritos no mesmo ano e foram separados apenas pela ida e a volta do seu jovem discípulo, Tito, lá naquela cidade. Jesus, ele nos instrui a ser claros e sinceros no que dizemos. Como diz lá em Mateus, que seja, porém, a nossa palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno, como está escrito em Mateus 5,37. Somente uma pessoa de caráter duvidoso cerca aí a sua resposta com uma porção de palavras desnecessárias. Ou seja, enrola o outro e não chega a lugar nenhum. Os coríntios sabiam que Paulo era um homem de caráter irrepreensível, pois ele era um homem de consciência limpa. Durante os seus 18 meses de ministério, no meio deles, Paulo havia se mostrado fiel e não havia mudado desde então. E desta maneira chegamos ao segundo tópico da nossa lição, e que tem o título O Deus de toda a consolação. O Deus de toda a consolação. O objetivo desse segundo tópico é que possamos compreender que as aflições por que passamos, elas nos ensinam a lidar com as circunstâncias e também a depender de Deus. Esse Deus que nos ajuda e que nos consola. Com este estudo, também nós poderemos nos conscientizar de que o crente fiel, ele também enfrenta lutas e tribulações. E por final, sabermos que a confiança em Deus garante consolo e vitória. Após a saudação inicial, a carta dá lugar a uma belíssima bênção. Nela, Paulo introduz o tema do consolo. Deus é o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a tribulação e nos impulsiona a consolar os outros também, aqueles aflitos, com o mesmo conforto que nós recebemos. 2 Coríntios 1, 4. Assim registra. Em tempos de sofrimento, quase todos temos aí a tendência de pensar apenas em nós mesmos e de nos esquecer dos outros. Em vez de sermos canais para levar o consolo, transformamos-nos em cisternas. Guardamos toda a bênção para nós mesmos usufruirmos. No entanto, um dos motivos de passarmos por tribulações é para que também aprendamos a ser canais de bênção para consolar e encorajar também outras pessoas, outros crentes. O termo consolar, em grego, não se refere apenas a animar alguém, mas também a conceder energia. Paulo, porém, deixa claro que não é preciso experimentar exatamente a mesma provação, a fim de ter capacidade de compartilhar com os outros o engajamento que Deus dá, esse encorajamento para que nós possamos engajar toda a igreja. Quem sente o consolo de Deus na vida pode consolar, se estiver aí, aquelas pessoas angustiadas. Paulo utiliza a metáfora de dar partida em um carro, uma bateria descarregada, para explicar esse conceito. Assim como um motorista amigo aí energiza a bateria descarregada de
de outro carro, o crente fortalecido por Deus compartilha este fortalecimento com aquele que necessita. Isso reflete o consolo esperado por Paulo, onde aqueles que receberam fortalecimento divino podem fortalecer também outros. Este é o ensino de Paulo. Mais adiante, em 2 Coríntios 12, Paulo ele vai dar um exemplo deste princípio. Ele recebeu um espinho na carne, algum tipo de sofrimento físico que o afligiu e afligia até constantemente. Não sabemos o certo o que era este espinho na carne, nem precisamos saber. O que sabemos é que Paulo experimentou a graça de Deus e então compartilhou isso com aqueles irmãos. Há uma conexão intrínseca entre sofrimento e consolo. Deus não permite que seus filhos enfrentem mais problemas do que podem suportar. Em 1 Coríntios 10, 13, retrata sobre isso. Paulo também escreverá em outro lugar, assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, como está lá, escrito em Romanos 8, 28. Paulo se referia a 2 Coríntios 8, a uma aflição específica que enfrentou na província romana, lá na Ásia, possivelmente na cidade de Éfeso. Embora ele não dê detalhes, é tradicionalmente entendido como uma enfermidade grave que o apóstolo enfrentou, chegando ao ponto dele temer até por sua vida. No versículo 9, ele aponta que a razão para essa experiência quase fatal foi a providência divina, a fim de que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo, ele agradece a Deus usando a seguinte expressão: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tal forma de expressar se fala de sua gratidão a Deus e também comunica uma riqueza doutrinária. Deus é aqui revelado como o Pai das misericórdias, indicando que Ele, e este Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos perdoa. Suas misericórdias são expressões do seu caráter justo e santo, que pune o erro, mas se compadece do pecador arrependido, como está escrito lá em Salmo 103, do versículo 13 até o 18. Paulo também nos apresenta o consolo divino e o consolo comunitário, que é muito importante. Deus Pai não é apenas um Deus que se compadece de nós em nossas tribulações, mas é aquele que alivia os nossos sofrimentos com o bálsamo da consolação do seu Espírito. Lá em Atos 9, 31, assim destaca: pois é o Deus de toda consolação, como é tratado em 2 Coríntios 1, 3. A força da palavra consolação aqui, em grego, paráclesis, neste versículo, está no termo grego, também junto com ele, paráclitos, que é o advogado, o consolador, utilizado no Novo Testamento em relação à pessoa do Espírito Santo, como o outro consolador, prometido por Jesus, antes de se ascender aos céus. No versículo 4, Paulo, ele dá aí o testemunho do consolo divino, afirmando que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, em uma clara referência às suas várias lutas vividas naqueles dias ante as perseguições e calúnias que sofrera. Na sequência, o apóstolo Paulo esclarece que o consolo que recebemos de Deus
em meio aos sofrimentos, serve de bênção para nós mesmos e também para as outras pessoas, uma vez que aprendemos a lidar com as circunstâncias e nos tornamos canais de consolo divino para os outros. Na verdade, a Bíblia, ela fala-nos aqui da responsabilidade do crente em relação aos seus irmãos em Cristo Jesus, quando enfrentam tribulações, lutas, sofrimentos e dificuldades. A aflição na experiência cristã, que aqui é uma palavra bíblica, né, que anula o falso conceito da teologia da prosperidade, segundo a qual o crente santo e fiel não passa por dificuldades. Os sofrimentos e provações que enfrentamos produzem perseverança e esperança, como o apóstolo Paulo retrata em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4. As aflições são inevitáveis em nossa vida, porém, o consolo divino, bem como o apoio dos nossos irmãos, vem como um rio caudaloso, trazendo refrigério e descanso. E neste caminhar, irmãos, chegamos ao terceiro tópico da nossa lição, e que tem o título Os Dois Lados do Evangelho. Os dois lados do Evangelho. Isso não quer dizer que tem dois evangelhos, não, tá? A sessão que se inicia em 2 Coríntios, no capítulo 1, do versículo 12, se estende até o final do capítulo 2. Nela, Paulo explica por que demorou a visitar a igreja de Corinto, contando eventos que ocorreram durante a sua viagem. A conjunção porque, no começo do verso 12, indica que Paulo podia pedir as orações da igreja em Corinto, porque sempre exerceu o seu ministério com uma consciência limpa. Mas por que deveria ele dar tanta ênfase nessa sua jactância, na sua glória? Paulo, ele dava importância a essa característica de sua conduta. Indubitavelmente porque ela lhe fora negada, quando ele a afirma em Atos 23, 1 e 24, 16. Ele faz de maneira afirmativa, instrutiva, e especialmente quando, diante da ordem do sumo sacerdote de ferir-lhe na boca, até mesmo que provocou este protesto de sinceridade. O sumo sacerdote não cria nele, nem algumas pessoas em Corinto. Era o exemplo. No versículo 2, 14, no capítulo 2, versículo 14, ele utiliza aí uma entrada triunfal militar em Roma para ilustrar os frutos de seu ministério. Essa parada, elas eram realizadas após uma guerra, onde o vencedor era o destaque. Na analogia de Paulo, Deus é o general vitorioso e os crentes são os despojos da guerra, sendo conduzidos triunfalmente diante do mundo. Paulo ele adota esta imagem para enfatizar que os crentes em Cristo Jesus não podem passar despercebidos, assim como uma procissão triunfal que era impossível de ser ignorada. Da mesma forma, os crentes devem levar aí o aroma do conhecimento de Cristo a todos ao seu redor. Como ele retrata em 2 Coríntios 2,15, porque nós somos para Deus o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. O sentimento de gratidão a Deus jorra no coração de Paulo, com a ideia do triunfo do Evangelho em Corinto. Essa expressão, ela dá início a uma ideia que continua até o capítulo 7, no versículo 5. Ali Paulo, ele novamente retorna à narração da sua ansiedade e respeito dos coríntios, que foi aliviada
pelo encontro com o seu discípulo Tito. Embora interrompa a narrativa, essa expressão, com as suas explicações aí, que são até elevadas, fornece musculatura para os ossos, as estruturas do argumento paulino. Paulo, ele une duas imagens para retratar o curso triunfal do Evangelho através do seu ministério apostólico e de todo o ministério apostólico. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Assim Paulo destaca. A primeira metáfora relaciona-se, então, àquela procissão vitoriosa, um triunfante general romano, né, como falamos, e é difícil de ter a certeza se esse uso dessa metáfora aí é somente geral, com Paulo ocupando um lugar de honra, ou se ele vê também a si mesmo, especialmente como um cativo conquistado em tal procissão, ou seja, um presente, né? O significado também é dúbio. Então é isso aí que essa questão dos dois lados do evangelho, né? Mas o triunfo que Paulo quer dizer é em Cristo Jesus, porque é Deus quem triunfa sobre toda essa situação. A vitória do evangelho de Cristo, o apóstolo, é privilegiado por compartilhar dela. A parada triunfal romana era festiva para os vencedores, mas indesejável para os derrotados, como os judeus levados pelo general Tito para Roma após a guerra entre judeus e romanos no ano 70 da era cristã. Para o imperador, era uma representação de vitória. Para os judeus, era um sinal de morte. Paulo ele esclarece que o evangelho não agrada a todos, para com este cheiro de morte, como ele diz, né? Mas para os outros, aroma de vida para a vida, como ele retrata em 2 Coríntios 2:16. Para os crentes, o evangelho é vida eterna. Para os incrédulos, é condenação e morte. Dessa forma, irmãos, chegamos à conclusão dessa nossa 9ª lição da revista Palavra e Vida. Nessa lição, nós aprendemos que o cristão, ele passa por muitas aflições, mas o Senhor sempre o ajuda a enfrentá-las. Ele está conosco antes e durante e também após as provações. O Senhor Jesus Cristo não nos desamparará, nunca, como diz Mateus 28:20. Assim como na primeira carta e em grande parte de suas obras, Paulo se apresenta como um apóstolo comissionado diretamente por Deus. Timóteo, agora, é um coautor que era conhecido da igreja, tendo apoiado Paulo durante a plantação da igreja de Corinto. Paulo e Timóteo enviam graça e paz aos destinatários da carta. Graça era uma saudação comum entre os gregos, enquanto paz era comum entre os judeus. Ao combinar essas duas expressões, graça e paz, o apóstolo reforça que a igreja está acima de uma cultura específica. A igreja não é grega nem judaica, ela é universal. Ela é de várias etnias, de todas as raças, tribos, línguas e nações. A palavra traduzida como tribulação e aflição é frequentemente usada no Novo Testamento para descrever intensa aflição espiritual e emocional causada por pressões externas ou até mesmo internas. Todo ser humano que vive ou que já viveu uma aflição foi vulnerável por algumas delas, sobre algumas circunstâncias da vida.
Esta é uma realidade. Ela é expressa mais fortemente na palavra usada na passagem sobre sofrimento. Na cultura grega, essa raiz ela expressa a visão comum de que a humanidade ela é afligida, forçada a suportar experiências além do controle humano, que também causa grande angústia física e também mental. Basicamente, a raiz ela é usada para o sofrimento e a aflição. Em primeiro lugar, aí, Paulo ele sente que Deus é a fonte do consolo ou do encorajamento. Em segundo lugar, aí, tais expressões ensinaram a Paulo uma lição vital. Ele precisava confiar em Deus, não em si mesmo e em sua capacidade. Assim, ao invés de permitir que as pressões o levem a desistir, Paulo ele olha para frente também com esperança. Essa palavra esperança é utilizada 70 vezes nas epístolas aí do Novo Testamento, onde sempre representa a expectativa em relação a algo bom. Se pensamos apenas no presente e nas dificuldades sobre as quais nós vivemos, poderemos ficar presos ao desespero permanente. Porém, Paulo nos lembra que devemos pensar no amanhã com grande expectativa e confiança em Deus, com a esperança em Cristo Jesus. E chegamos agora, amigos e irmãos, no nosso momento para pensar e agir, com 3 indagações para aplicação em nossa lição de hoje. A primeira delas: se Deus é capaz de ressuscitar os mortos, por que ele não seria capaz de curar alguém de uma doença? Olha, Deus, ele tem poder sobre a vida e a morte, sobre a doença e a saúde. Não há adversário que ele não possa vencer, nem inimigo que possa resistir. No entanto, é importante compreender que a vontade de Deus prevalecerá. Segunda questão aí: como você compreende a antipatia que a pregação do Evangelho pode gerar em certos contextos? Irmãos, nenhum coração é bastante duro para não ser alcançado pela graça de Jesus. Nós não podemos deixar de orar por pessoas sem Cristo, levando em conta a antipatia que elas têm quanto à pregação do Evangelho. Não podemos achar que elas são muito duras e nunca se converterão. Não há limite para o poder de Jesus. A conversão redireciona nossa vida. Quem é convertido deseja que outras pessoas também se rendam aos pés de Jesus. Vida cristã é dedicação a Cristo. Não é busca de vida fácil e prazerosa. Nós devemos crer e entender que o propósito real de Deus para nós só pode ser completo se continuarmos a obra ordenada por Cristo Jesus, o seu ide. A terceira questão é: devido à presença de Cristo na vida do crente, é possível ser um cristão de maneira oculta? A conversão de Paulo não foi superficial, foi radical, profunda, como deve ser uma conversão. Ele não se aculturou em um grupo, ele não se acovardou, ele arregaçou as mangas e foi. Isso só ocorre na vida daqueles que foram realmente transformados pelo poder de Jesus. E como resultado, é servi-lo. E isso não ocorre no anonimato, escondido.
Quem é autenticamente convertido tem como desejo principal fazer alguma coisa para o seu Salvador, para que ele seja conhecido. Como Paulo mais tarde diria, pois o amor de Cristo nos constrange. Em 2 Coríntios 5,14 ele vai falar. Conhecer o amor de Jesus provoca um santo constrangimento na vida daqueles que o recebem. Quem conheceu o seu amor quer servi-lo. Muitos convertidos hoje querem entretenimento e que Deus, cuide deles, mas nunca se perguntam o que podem fazer pelo Senhor. Uma pessoa verdadeiramente salva é grata e mostra o espírito de serviço. Muitos querem ser servidos, mas a vida cristã é de servir. Jesus nos deu o exemplo, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45, assim nos ensina. Paulo seguiu o seu exemplo e nós também devemos seguir. Nós agradecemos a Deus a cada dia pela vitória que temos em Cristo Jesus. Precisamos lembrar que o tema central da pregação da igreja é Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que voltará. Há muita pregação sociológica, de conceitos humanos, e igrejas mais preocupadas com a sua filosofia eclesiástica, em fidelizar clientes, do que em, às vezes, anunciar que só Jesus Cristo salva. Precisamos evangelizar, pregar mensagens evangelísticas, realizar séries de conferências evangelísticas, distribuir folhetos, falar de Jesus ao mundo, participar da obra de Cristo. Nunca esqueçamos que só Jesus Cristo salva. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido você para se inscrever no nosso canal. É gratuito. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam desfrutar da palavra de Deus e dessa aprendizagem. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 10, com o título A Defesa do Ministério. A Defesa do Ministério. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?